Lucas, capítulo de número 22. Hoje o texto que nós vamos expor é do 47 ao 53. No entanto, nós vamos dar uma lida no que acontece antes, um pouco antes, até porque aqui nós vamos fazer a ligação da última vez que estivemos aqui expondo a palavra em Lucas, que foi exatamente ali da Páscoa e ceia, na qual o Senhor Jesus ansiava por aquele momento com os 12, e ali ele celebrou a Páscoa e instituiu a ceia, a nova aliança em seu sangue, e no finalzinho nós temos ali o Senhor Jesus falando sobre daquele que iria trair ele. E hoje, uma boa parte da pregação nós vamos falar sobre esse traidor. Então, nós vamos fazer a leitura assim, do 3 ao 6, nós vamos ler do versículo de número 21 ao 23, e depois vamos ler do 47 ao 53. Os irmãos, acompanhem em suas Bíblias a leitura do texto sagrado. Versículo 3 ao 6, do 22, a palavra diz o seguinte: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar. Aí o versículo 21 ao 23, ainda desse capítulo, diz: Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, aqui no momento da ceia. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Agora vamos para o texto de hoje à noite, que é do 47 ao 53, e a palavra de Deus diz: Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que vinham prendê-lo, disse: Saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Deus amado, ó Senhor nosso, ser conosco nesse momento, ó Pai, que é o principal, é o momento em que Tu fala conosco, ó Pai amado, é o momento que Tu instrui o Teu povo, ó Pai amado, para viver de acordo com Tua vontade. Ó Pai, com todos, ó Pai, que estão aqui, em nome de Jesus, age em nossa mente e coração, em todo o nosso ser. Te peço, ó Pai amado, por mim, que sou falho, pecador, limitado, mas o Teu Espírito, ó Pai amado, é que agirá. Não nenhuma habilidade especial, não, ó Pai amado, simplesmente técnicas, não simplesmente o conhecimento, mas o Teu Espírito, ó Pai, agirá em nosso meio para fazer a Tua vontade. Ser conosco, ó Pai, nós clamamos assim, porque nós não dependemos de nós, e sim de Ti, em nome de Jesus. Amém.
Aqui, a partir desse momento, nós vamos ver algumas coisas que acontecem entre o versículo de número 47 até o 71. Algumas coisas que acontecem é a prisão, a negação e o processo no qual o Senhor Jesus passa nesse momento, no capítulo de número 22. Só que aqui, desse momento do 47 ao 53, nós vamos ver a prisão de Jesus no Getsêmani. Monte das Oliveiras, nós vamos ver o Senhor Jesus aqui sendo preso. Então, alguns personagens e algumas pessoas serão analisadas as suas atitudes. Como nós linkamos aí aquele final da ceia a esse texto diretamente, até pulando algumas exposições que poderiam acontecer, inclusive, uma delas aconteceu na quarta-feira, que no momento em que quem seria o maior entre eles, uma mudança repentina de atitude que eles tiveram, em se perguntando quem trairia depois, repentinamente eles chegam dizendo, quem é o maior entre nós? Nós fizemos essa exposição, mas nós linkamos esse episódio aqui para falar de um dos principais aqui desse momento, que com certeza é Judas Iscariotes. Então nós vamos ver apenas 4 pontos aqui nessa noite, que o primeiro seria o próprio Jesus, a atitude dele, como ele fez, o que ele fez, o Senhor Jesus. Judas Iscariote, o segundo que nós vamos ver, os discípulos e Pedro, que inclusive no próximo que estarei pregando já vai ser sobre Pedro, porque também ele é um personagem importante aqui nesse contexto, e a multidão, que seria em quarto lugar que nós vamos falar nessa noite, né? E em se vendo isso aqui que está diante de nós, esse texto, nós vamos ver algumas coisas aqui interessantes. Primeiro é que depois da luta espiritual travada no Getsêmani, que nós vamos, numa leitura rápida, nós podemos ver, contextual, nós vamos expor isso futuramente, mas não agora, Jesus é traído por Judas, preso por essa turba e levado para a casa do sumo sacerdote pelos capitães do templo, por essa polícia do templo aqui. Ali no pátio da casa do sumo sacerdote, Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que Lucas, ele inverte o relato das agressões físicas e morais sofridas por Jesus, colocando antes do interrogatório. Esse foi o estilo de Lucas aqui para descrever a paixão. E não depois, como fazem os outros evangelistas. Ele fez isso antes. No outro dia, ao amanhecer, Jesus é levado ao sinédrio pleno, onde é interrogado e sentenciado à morte, e imediatamente levado a Pilatos. Os eventos da ocasião da prisão de Jesus são uma jornada do mundo particular para o mundo público. A narrativa começa na intimidade do cenáculo, onde ele prediz sua traição. Ele vai falar antecipadamente da sua traição. Do 14 ao 23, a gente vai ver ele falando sobre isso. E nós até lemos aqui alguns versículos do 21 ao 23 sobre isso. A cena avança para a sua captura, aqui, nesse momento, com uma multidão para o prender. O cenário faz a transição para a casa do sumo sacerdote, que aí a gente vai ver, inclusive, vai passar pela negação de Pedro e tudo mais. Tudo isso vai acontecendo aqui nesse capítulo de número 22. Há uma reunião particular de Jesus com os anciãos, os principais sacerdotes e escribas estão ali naquele momento, com ele preso. Naquele momento eles fazem esse interrogatório ali, e é considerado culpado por blasfêmia. Aí o versículo 71 vai declarar isso aí. Então nós vamos ver tudo isso acontecendo. Mas alguns pontos são importantes, são aqui destacados. E o primeiro deles é esse que se encontra aqui do versículo 47 ao 53, que é a prisão de Jesus no Getsêmani.
que se estende aqui do versículo 47 até o 53. O relato de Lucas dá a respeito da detenção de Jesus é mais curto do que os demais evangelistas. Ele é mais sucinto e mais objetivo e contendo alguns detalhes. Então, ele aqui, Lucas, ele tem uma matéria inclusiva e exclusiva dele aqui. É algo diferente que nós vamos ver aqui em Lucas. Por exemplo, como a pergunta dos discípulos. Uma pergunta, devemos, em que eles dizem, Senhor, feriremos a espada? Essa pergunta somente aqui no Evangelho de Lucas contém isso. A cura da orelha de Malco, também somente aqui. E a referência ao poder das trevas, somente Lucas relata isso. Então, várias pessoas fizeram parte da trágica cena da prisão de Jesus no Getsêmani. E nós vamos analisar algumas pessoas aqui. A participação de cada uma delas o ensino dessa noite. Em primeiro lugar, nós vamos ver o próprio Jesus. O versículo 52 e 53. Acompanhem comigo. A palavra de Deus vai dizer no 52 e 53. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saíste com espadas e porretes como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Tanto os inimigos como os discípulos de Jesus tinham ideias distorcidas a seu respeito. Seus inimigos pensavam que ele era um impostor, um blasfemo, que arrogava para si mesmo o título de Messias, assim como alguns que vieram antes dele. Inclusive Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, ele vai falar de alguns homens que se diziam Messias, se diziam Salvador, mas não era, e foram reduzidos a nada. Inclusive, Gamaliel disse, se isso tudo for mentira, vai dar em nada, mas se for verdade, como ficaremos nós? Gamaliel agiu com sabedoria naquele momento. Seus discípulos, Jesus aqui, por sua vez, pensavam que ele era um Messias político, e que restauraria a nação de Israel e os colocaria em posição de privilégio político, aqui nesse momento da história. Jesus, por sua vez, mostrou à multidão que veio para prendê-lo, bem como aos seus discípulos, que nada estava acontecendo de improviso, nem de forma acidental. Tudo aqui estava acontecendo como o determinado. As coisas estavam acontecendo para que se cumprissem as Escrituras. Tudo estava acontecendo como determinado na eternidade. Vá para Marcos 14, 49. E observe como Marcos relata aqui o que ele fala. Marcos 14, 49, a palavra de Deus diz: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Tudo isso estava determinado. Todas as etapas da caminhada de Jesus no Getsêmani ao Calvário foram pré-anunciadas séculos antes de Jesus vir ao mundo. Salmo, capítulo de número 22, todo ele. O Isaías 53, todo ele. Séculos antes, isso estava pré-determinado, estava decidido. Era uma profecia que se deveria cumprir e se cumpriu.
em relação a esse momento, a ira de seus inimigos, a rejeição pelo seu próprio povo, o tratamento que recebeu como criminoso aqui, tudo foi conhecido e foi profetizado antes. O Senhor Jesus não foi pego de surpresa, e aqui o nosso Deus Trino não é pego de surpresa aqui. Jesus revela que o seu reino é espiritual e suas armas não são carnais. Então, a hora da sua paixão havia chegado. Por isso, ele não foi preso, mas ele se entregou. O que ele também falou lá em João 10, quando ele disse que ele mesmo entregaria a sua vida. Ele mesmo faria isso. Ele mesmo o fez. Lá em João 18, do 4 ao 6, nós vamos ter esse relato, que ele mesmo se entregou. Então, em toda essa desordenada cena, Jesus é o único oásis de serenidade total nesse momento. Em meio a toda essa multidão, em meio ao perturbar e não saber agir, e má interpretação também dos discípulos, Jesus é o único que está sereno e consciente de tudo que está acontecendo aqui. Então, ao lermos o relato, temos a impressão de que era ele, e não a polícia do Sinédrio quem dirigia as coisas. A luta no jardim aqui do Getsêmani havia terminado. E agora Jesus experimentava a paz de quem tinha a convicção de que estava fazendo a vontade de Deus. Inclusive, o Senhor Jesus só tem uma vontade. Se há uma confusão muito grande, muitas vezes por causa, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Senhor Jesus só tem uma vontade, ele cumpre toda ela. Tudo que foi determinado, assim ele o fez, da forma que era para fazer, em todos os detalhes, sem deixar de fazer um sequer. Inclusive até na leitura feita na sinagoga, em relação a Isaías 61, que ele diz que eu vim para evangelizar as nações, dar vista aos cegos e pregar o evangelho da salvação. O Senhor Jesus leu até certo ponto. Se você for comparar com a profecia de Isaías, tem mais um versículo que fala, inclusive, da ira de Deus que irá se cumprir. Isso aí é um texto bastante usado do já e ainda não. Naquele momento se cumpriu aquele momento da história profeticamente. Mas o resto vai lá, para Apocalipse 19, nós vamos ver lá a porrada descendo nos inimigos de Deus, e é o próprio Jesus que faz e pratica a ira de Deus ali, contra os inimigos do povo de Deus. Então o Senhor Jesus aqui era convicto da sua vontade, e fez toda a sua vontade, e tinha apenas uma vontade. E aí nós vamos partir para alguém que é o centro aqui, praticamente, da pregação dessa noite. Em segundo lugar, Judas Iscariotes, que nós lemos lá no versículo 3 ao 6, que ele estava mancomunado lá com os inimigos de Cristo, ele fez uma aliança com os inimigos do Senhor Jesus, se vendeu 30 moedas de prata. Esse que trairia, que Jesus falou, é ele, que em outro evangelho vai dizer, aquele que comer, que molhar o pão comigo, esse é o que irá me trair, esse mesmo, Judas. Mas nós destacamos aqui 3 fatos acerca dele. Nós vamos ler aqui o versículo de número, volte os seus olhos para o texto, o 47 e o 48, a palavra de Deus vai dizer: falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho
do homem. Então, nós vamos ver 3 fatos dele aqui. O primeiro, Judas, o ingrato. Lucas diz aqui que ele era um dos 12, de fato era. Ele foi chamado por Cristo e recebeu deferência especial entre os 12 apóstolos, a ponto de cuidar da bolsa como tesoureiro do grupo. Geralmente, quem é tesoureiro é alguém que se tem grande confiança e também habilidades com questões financeiras. Nós sabemos que existiam outros discípulos que tinham uma habilidade rapidíssima de cálculos, como Filipe, lá no milagre da multiplicação de pães e peixes. Você depois, em casa, você dê uma olhadinha, como ele foi rápido e habilidoso com os números, sabendo que aquela quantidade não daria e teria que se fazer, gastar tantos denários. Foi rápido, ou seja, não era apenas Judas que tinha essa habilidade, mas ele foi escolhido e teve esse privilégio de cuidar da bolsa, sendo o tesoureiro do grupo. Ele ouviu os ensinos de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, foi amado por Cristo e desfrutou do súbito privilégio de ter comunhão com Ele. E participou da Páscoa, na qual o Senhor ansiava por aquele momento com eles, e da ceia também. Ele estava ali, ele estava presente. Jesus também lavou seus pés e advertiu ele na mesa da comunhão. Só que Judas, dominado pelo pecado da avareza, ele abriu essa brecha para o diabo entrar na sua vida. E agora ele se associa aos inimigos de Cristo para prendê-lo. Se associou por dinheiro. E pouco dinheiro ele o fez. A outra coisa, Judas, o traidor. O versículo 48 diz: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Jesus desafia abertamente o ato de Judas e o chama de traição, aquele ato dele. Mas não impede de prosseguir. Isso não impede de prosseguir. A traição é uma das atitudes mais abomináveis e repugnantes que existe. Traidor é alguém que aparenta ser inofensivo. A traição sempre é assim. É um lobo com pele de ovelha. Ele geralmente traz nos lábios, o traidor, palavras aveludadas, mas com um coração carregado de setas venenosas. O traidor é assim. Já na primeira menção da pessoa dele, ele foi marcado como aquele que entregaria Jesus. Aqui, nesse próprio Evangelho, no capítulo 6, versículo de número 16. E na segunda referência a ele, nós o encontramos de tocaia, aguardando sua oportunidade. Aqui no 22, olha como diz, olha, versículo 6 vai dizer: Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Que era para fazer exatamente o que os inimigos, opositores queriam fazer sempre. Eles viam o povo, não, agora não, o povo está aí, vai ter uma revolta política. Não, na mesma covardia que os seus opositores tinham, Judas passou a ter a mesma estratégia. Então, na terceira e última ocasião, ele tem sua chance, e é aqui. O momento de sua vida fica evidentemente, é evidente aqui, o que havia
dentro de Judas. Depois ele sai de cena, pois nos interrogatórios já não precisam mais dele. Assim, ele é totalmente aquele que o entregou. E aqui, nós vamos para o terceiro ponto de Judas, que é Judas o dissimulado. E aí nós vamos para João também, para entender um pouco mais. Já deixa aberto aí João 13, 30. João 13, 30, a palavra de Deus vai dizer: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. O 18, 2 a 11. João 18, 2 a 11. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então, esses textos, assim como o 47 e o 48 aqui de Lucas, registram as atividades de Judas na noite em que ele entregou Jesus. A senha de Judas para entregar Jesus era um beijo. Um beijo. William Barclay diz que era costume saudar um rabi com um beijo. Um beijo normal. Era um sinal de afeto e respeito para com o superior amado. Quando Judas disse: aquele que eu beijar, esse é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Marcos 14, 44 vai declarar isso. Ali naquele momento, tanto em Marcos como em Mateus, eu estava olhando também em Mateus, a mesma coisa, é a palavra filei. A mesma também é muito semelhante ela a filéu, que é aquele amor para com um amigo. E é um termo comum isso. Mas quando o texto diz que Judas, aproximando-se, o beijou, a palavra empregada é katalafien. A palavra katá está na forma intensiva. É intenso. Então, katalafien é um termo com o significado de beijar como um amante beija sua amada. Então, ninguém aqui beija a esposa ou a amada de uma forma semelhante a um selinho no rosto ou na testa. Não é assim. Assim, Judas não apenas beija Jesus. Então, ele beija efusiva e demoradamente. É assim que ele beija Jesus. Então, essa palavra não significa apenas beijar fervorosamente.
mas também prolongadamente. Não é apenas de momento, é por muito tempo. Então, o beijo prolongado de Judas tinha a intenção de dar à multidão uma oportunidade de ver a pessoa que devia ser presa. Judas usa aqui um símbolo da amizade e do amor para trair o Filho de Deus. Jesus mais uma vez tirou a sua máscara dizendo: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Com um beijo traís o Filho do Homem. Então, algumas coisas devem ser ditas aqui. Maier, um tradutor, um homem versado na língua grega, ele diz que ele o abraçou e o beijou. Essa palavra é a mesma palavra usada pela mulher pecadora quando beijava os pés de Jesus. Vocês lembram que Jesus, ele disse: desde que entrei aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. Lembram que ele declarou isso? Essa palavra, ela também se encontra no texto do relato do filho pródigo. E quando o pai avistou e reconheceu o seu filho, ele correu até ele, abraçou e o beijou. Você acha que depois de o filho que estava morto e reviveu, foi abraçado por aquele pai amoroso, apenas por um momento? Ele não cessou de beijar, assim como a mulher não cessou de beijar os pés de Jesus. A mesma palavra, curiosamente, também se encontra em Atos 20, 37. Quando os presbíteros vão dar adeus ao apóstolo Paulo, principalmente depois que ele disse que talvez não veriam mais o seu rosto. E houve choro, e houve abraço. Inclusive é um momento muito semelhante, naquele momento dos presbíteros, de Mileto mandou chamar os presbíteros ali com o apóstolo Paulo, é muito semelhante ao de José, quando se revelou aos seus irmãos, e houve abraço, e houve choro, e houve amor ali. É muito curioso saber que Judas, com todo afago, carinho, com todo amor, traiu o Filho de Deus. Ele não cessou de beijar Jesus, até eles entenderem: é esse aí. Não foi um simples beijo. O que pinta, por isso que filme, seriado, não consegue atingir o que a palavra de Deus quer nos falar. É pouco. Por mais que seja perfeccionista como Mel Gibson, por mais que sejam os especialistas do The Chosen, ou qualquer outro seriado, Franco Zeffirelli interpretando ali o Senhor Jesus, nenhum consegue descrever o que a palavra de Deus quer nos falar. Aqui o Senhor Jesus foi traído com todo carinho. Com todo carinho. Lembra do provérbio quando diz: enganosos são os beijos do inimigo, e cordiais as feridas feitas pelo amigo. Olha o beijo aqui, olha o carinho aqui, daquele que passou a exercer a sua eleição, que a eleição de Judas era ser filho da perdição. Olha o que ele fez. Isso também é algo para não nos esquecermos. Não confie em pessoas adulonas, bajulantes, babonas. Só fala aquilo que você quer ouvir, que massageia seu ego. Não confiem também em pregadores que fica sendo uma espécie de coach. Pastor coach, são todos Judas para o povo de Deus. São traidores. Massageiam o ego das pessoas.
Enquanto a palavra de Deus tem que ser pregada denunciando o pecado. Não existe nenhum que não peque. Todos pecaram. Todos são pecadores. Por melhor que seja, erra. Peca. Trai. Somos terríveis por natureza. Se não fosse o agir do Espírito Santo em nossa vida, se não fosse... Eu lembro que um jogador, uma digressão rápida aqui, chamado Romário, chegou e disse uma vez assim, Senhor, Deus, quando olhou lá de cima, disse, apontou o dedo, esse aqui é o cara. Dizer que ele era craque, né? Deus, se ele não tivesse na eternidade apontado o dedão para a gente como eleito, nós não estaríamos aqui. Faço minhas palavras de C.S. Lewis quando diz, em ato, isso é uma linguagem filosófica, em ato somos pecadores, em potência somos todos Hitlers na vida. Mas existem os bajulões, existem os babões, existem aqueles que não denunciam o pecado. Não confiem nesses. Não confie num amigo que sempre diz ok para tudo que você faz na vida. Não confie. Porque com um beijo afagoso, um abraço carinhoso e demorado, o Filho de Deus foi traído por um dos 12. Por um dos 12 que, como nós relatamos aqui, foi confiado a ele até mesmo a bolsa de todo o dinheiro que se arrecadava para dar para os pobres, quando ele não dava e ele roubava. Aqui estava esse Judas, o traidor. Então essa frase do Senhor Jesus, quando ele diz, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Outra coisa, mesmo nós sabendo e tendo relato na própria Escritura de João dizendo que o Senhor Jesus sabia como tudo iria suceder, sendo que Jesus usou da sua deidade muitas vezes, quando estavam cochichando em um canto da sinagoga, e o Senhor Jesus dizia, não murmureis, mesmo sabendo que o Senhor Jesus, quase que incontrolavelmente, por ele ser Deus, homem ali naquele momento, ele usava do seu poder, escapulia, como Chaves escapulia, não tinha jeito, mas o Senhor Jesus aqui, usou daquilo que ele ensinou para os discípulos, prudente como a serpente, aquele abraço todo, aquele beijo todo, aquele carinho todo, aquela demora toda, nunca feita antes por ele com o Senhor Jesus, é de se estranhar. Traíste com um beijo? Ele percebeu a malícia ali de Judas, sendo ele prudente, ou o Senhor Jesus sendo esperto, como ele sempre foi. Como ele sempre foi o Senhor Jesus. Então essa frase deve ter ressoado nos ouvidos de Judas como uma marcha fúnebre durante o breve período de estéril remorso que precedeu sua vergonhosa morte. Deve ter gritado em sua mente isso. É digno de nota que na mesa da comunhão, todos os discípulos chamaram Jesus de Senhor. Apenas Judas o chamou de mestre. Agora Judas não ousa novamente chamá-lo de Senhor. Na verdade, nenhum homem pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. A gente vai aprender isso em Coríntios, 1 Coríntios 12, 3, né? Enquanto Judas traz Jesus com um beijo, este o chama de amigo. Mateus 26, 50. Abra aí rapidinho.
Mateus 26, 50. A palavra de Deus declara o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deixaram as mãos, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Ele o chama de amigo. De fato, Jesus era amigo de pecadores. O amor divino estava abrindo as portas da última oportunidade de arrependimento e salvação para Judas. Ou seja, o destinado ao inferno. Ouve a mensagem também. Ele é indesculpável. Indesculpável. Enquanto a vida, quer seja por eleito, a salvação ou aquele que não será salvo, ele ouvirá sempre a mensagem, é indesculpável diante de Deus. Então, ele estava aqui, de fato, ele estava completamente obcecado pelo diabo, ao qual havia voluntariamente entrado em seu coração o diabo. Esse é um dos personagens aqui desse episódio, e o personagem mais pesado aqui nesse momento. Fez algo irreparável. Nasceu para fazer isso, para trair de forma carinhosa o Senhor Jesus. Em terceiro, nós temos os discípulos e Pedro. Do versículo 49 ao 51, volte os seus olhos para o texto, diz: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Os discípulos, definitivamente, não haviam interpretado corretamente o que Jesus havia dito sobre as espadas, no versículo de número 36, no qual ele mandou que tem capa, troque por espada. Eles conseguiram espada, ele disse: basta. Então, aqui, no acesso a essa batalha, aqui no Getsêmani, quando toda essa turba armada chega com espadas e porretes para prenderem Jesus, eles tentam a resistência armada, e aí fazem essa pergunta. Somente em Lucas nós temos essa pergunta: Senhor, feriremos a espada? Mas aí Pedro, nós vamos ver discriminado, vai ser discriminado em João quem fez isso, que foi Pedro. Aqui nós não temos esse detalhe. João vai dizer que foi Pedro, o nome do sujeito lá, Malcom, né? Pedro nem esperou a resposta, sacou a sua espada e cortou a orelha de Malcom logo de primeira. Fez logo isso, não quis perguntar, ele não participou. É como se ele não tivesse participado da pergunta: Senhor, feriremos a espada? Ele nem perguntou, ele foi logo agindo, precipitadamente. Pedro, era prática dele ser dessa forma, né? Pedro, dorminhoco, é agora o Pedro valente. 3 vezes duas vezes o Senhor Jesus chegou e eles estavam dormindo, não conseguiam ficar orando. Agora Pedro, aceso, acordado, tomou um Red Bull que dá asas, ficou esperto e foi lá e agiu por conta própria e cortou a orelha de Malcom. Valente. Por que não orou e nem vigiou? Ele estava travando aqui a batalha errada, com as armas erradas. Pedro fez aqui uma coisa tola ao atacar Malcom aqui nesse momento.
Porque nós não lutamos batalhas espirituais com armas físicas. Não é assim. Usou a arma errada, no tempo errado, para o propósito errado, com a motivação totalmente errada. Não tivesse Jesus curado Malco, Pedro poderia ter sido preso também. Ao invés de 3, poderia haver 4 cruzes no Calvário. Ele ainda não havia compreendido que Jesus tinha vindo exatamente para aquela hora que estava decidido de beber o cálice que o Pai havia dado a ele. Malco foi curado ali naquele momento, não porque Malco seria um eleito. Não. Malco foi curado porque Pedro não poderia beber o cálice de Cristo. Nenhum daqueles deveria se perder para que se cumprisse com toda a profecia. Entendeu? Malco não foi curado porque ele era um eleito para a salvação. Não. Foi curado para que se cumprisse a Escritura em relação a Cristo ser preso, condenado e morto. Ele deveria beber todo o cálice, não Pedro. Por isso que desde o começo, quando Pedro falava aquelas asneiras dele, Jesus o censurava logo. Inclusive o diabo encheu o coração de Pedro certa vez. E o Senhor Jesus diz: passa, Satanás. Não tinha nada a ver com Pedro esse propósito aqui. Jesus impede os seus discípulos de pagar o mal com o mal. E ainda cura Malco, homem ferido por Pedro. A cura de Malco demonstrou o amor de Cristo também pelos seus inimigos. Em quarto lugar, a multidão. Então, nós vamos ver aqui no 47, 52 e 53, falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E 52 diz: e dirigiram-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo, anciãos, e vieram prendê-lo. E o 53 nós vamos ver: diariamente estando convosco no templo, não puseste a mão sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. A turba aqui capitaneada por Judas e destacada para prender a Jesus, era composta por esses principais, né? Sacerdotes, escribas, anciãos, bem como por guardas do templo. Lucas aqui ele menciona uma multidão. Eram muitas pessoas. Então, o Sinédrio, ele tinha ao seu dispor um grupo de soldados para manter ordem no templo. Ele tinha à sua disposição isso aí. Lá em João, ele menciona uma escolta, que consistia em 600 homens, que é 1/10 de uma legião, porque uma legião são 6.000. O Sinédrio entendeu que era necessário e prudente enviar essa quantidade de pessoas. As autoridades romanas, por outro lado, estavam desejosas de evitar tumultos em Jerusalém durante a celebração dessas festividades, como nós falamos em pregações anteriores. Então, eles concordaram facilmente em fornecer esse apoio, essa escolta desses soldados. Essa turma, ela foi armada até os dentes, com tochas, lanternas, espadas, porretes, tudo para prender o Senhor Jesus. Até então, eles não tinham conseguido apanhar Jesus, muito menos com palavras, né? Palavras eles não conseguiram. Todos foram derrotados pelo Senhor Jesus. Eles tentavam puxar o tapete de Jesus, mas não adiantava. O Senhor Jesus sempre ganhava os debates.
Agora, o próprio Deus o entrega. As palavras de reprovação do Senhor aos seus aprisionadores, nesse versículo de número 53, são idênticas nos evangelhos. Ele mostra que sua detenção não se concretizou por meio da astúcia ou do poderio deles, da esperteza deles, mas aconteceu segundo o desígnio de Deus. Jesus encara sozinho os seus inimigos, sofre sozinho nas mãos deles, e sozinho dará a sua vida por aqueles que creem nele como Salvador e Senhor de suas vidas. Assim Jesus se entrega. A importância moral do seu sacrifício de expiação sobre a cruz consiste na voluntariedade de sua morte. As autoridades das trevas tiveram sua vez. O poder das trevas só pode agir com a permissão divina, com a decisão divina, com a determinação divina, e por um tempo determinado, e com o alcance também limitado. Eles pensam estar construindo algo, mas eles estão caminhando para algo já decidido, feito. Essa mesma linha de pensamento também, podemos dizer que os inimigos dos crentes têm sua hora, porém um dia nunca mais a terão, nunca mais, porque se cumprirá toda a profecia. Após a prisão e condenação e morte de Jesus, vem a ressurreição. Após a perseguição a Estevão, ocorre a conversão do apóstolo Paulo. Após o martírio de John Hus, aquele personagem histórico que foi morto queimado em uma fogueira e cantando salmos, inclusive, aconteceu a reforma na Alemanha, após isso. Após a perseguição da rainha Maria Tudor, na Inglaterra, veio o estabelecimento do protestantismo inglês. Então, os invernos intensos sempre são e foram guiados pela primavera. As tempestades mais terríveis são sucedidas pelo céu azul. Diante de nós vimos um texto no qual o Senhor Jesus foi preso, foi traído com carinho. Estranho isso, irônico isso. Foi traído com todo o carinho o Senhor Jesus, e não deixou com que nenhum dos seus se perdesse. Isso é um exemplo não pueril, é um exemplo severo de que nenhum dos seus se perde. Curiosamente, concordou perfeitamente o Romanos 8 hoje. Perfeitamente. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele controla tudo, tem tudo sob o controle. Que o Senhor nos dê o entendimento necessário para compreender isso em nossa vida, para vivermos para a sua glória. Amém, irmãos?